Olá, Doramers, tudo bom? Estamos de volta e o vídeo de hoje é mais do que especial para comentarmos os maravilhosos doramas que estão bombando na TV aberta. Quer entender o final de Descendentes do Sol que acabou agora e foi maravilhoso? E mais, quer saber tudo sobre a lenda Um Luxo de Sonhar que agora está confirmadíssima para substituir o dorama? Pois é, vem comigo que eu vou te contar tudo dessas histórias maravilhosas depois da vinheta. Sim, Doramers, Descendentes do Sol foi a grata surpresa da Rede TV, que tem playlist oficial aqui no canal comentando todos os capítulos, e hoje vocês vão saber o final dessa história incrível. E eu já conto para vocês que a audiência, ela conseguiu ficar estabilizada, e isso chamou a atenção da Rede TV, que continuou investindo. Vamos entender mais desse investimento daqui a pouco, porém, temos que voltar em Descendentes do Sol, especificamente na parte em que os nossos soldados, Sidin e justamente o amigo dele, vão para uma missão especial. Eles foram designados, depois de toda aquela treta relacionada à Coreia do Norte, para uma missão secretíssima. Acontece que é uma demanda, uma missão complicadíssima e que põe a vida deles em risco. Olha só, Dorama deixa entender pra gente que o pai da Young Mae-ju faz com que esses dois ícones vão de propósito para essa missão, como se eles tivessem que provar algo, especificamente o pretendente da filha dele, justamente porque assim a decisão estaria tomada, não teria mais nenhum ponto para ele poder refutar as características desse homem que seria sim um par perfeito para a filha dele. Mas vocês sabem, né? É um homem das antigas, é um homem mais cabeça fechada nesse sentido, então ele queria ter certeza que ele seria um homem de valor e que não ia interromper principalmente o desenvolvimento da filha dele, que era super promissor lá no exército. Imagina, cirurgiã, capitã e tinha ainda muitas portas pela frente. Entretanto, essa missão foi muito complicada. Não sei se vocês notaram, mas em alguns momentos deu para perceber cortes bruscos, principalmente quando a gente está falando do nosso casalzinho principal, Sidin e Muyeon. Voltando a alguns capítulos, justamente quando ela cuidou dos ferimentos dele, quando ele chegou no hospital, quando ele chegou naquele momento triste, crítico, vimos cortes bruscos na história. E infelizmente talvez tenha ocorrido justamente por causa da classificação e do horário da exibição do dorama. Não sei se vocês sabem, mas existe toda uma verificação da qualidade e principalmente do público-alvo daquele dorama que tem que ser previamente indicado. E como eu já comentei para vocês, Descendentes do Sol tem cenas fortes, cenas até pesadas, com armas, facas e muitas outras situações de catástrofe, que inclusive a parte de Uruk foi uma das melhores do dorama, convenhamos para mim. Aproveita, comenta aqui embaixo pra gente. Qual foi a fase desse dorama que você mais amou? Foi o começo? Foi a parte de Uruk? Foi a parte do desabamento do terremoto? Foi a segunda parte quando eles voltam para a Coreia? Pois é. Justamente essa segunda parte que trouxe pra gente todo esse imbróglio, onde o capitão Sidin e o amigo dele, que também estava no exército, estavam impelidos dessa missão especial e os dois foram se despedir das suas respectivas namoradas, já prometendo voltar com saúde e fortes. Entretanto, aqueles 3 meses que deveriam acabar com a missão estavam por um triz de ser finalizado com sucesso, mas no último momento, voltando para casa, até remetendo mesmo à questão do terremoto que aconteceu lá em Uruk, que no último momento os médicos tiveram que voltar, dessa vez não teve como. Os nossos soldados, o nosso capitão, infelizmente foram bombardeados e o dorama deu a entender que eles tinham perdido a vida ali naquele momento em uma cena muito triste. Porém, mais triste ainda foram quando as meninas receberam a notícia. Foi muito chocante. E a gente tem que comentar que a trilha sonora desse momento é tocante, é linda. E Descendentes do Sol dorama é isso, né, pessoal? Aquela reviravolta, aquela montanha-russa de emoções que a gente ama. Entretanto, a gente sabia, né, que o final feliz estava ali para acontecer. E não demorou muito para o dorama trazer um pouco de alegria e satisfação pra gente. Entre os déjà vus dos acontecimentos do passado, recordações do amor, as duas meninas Muyeon e Myung-ju vão acabar se apoiando e elas decidem até ir mesmo para Uruk para poder relembrar os velhos tempos, tempos bons. E é no aniversário de morte do Sidin, e isso mesmo, já fazia um tempo que ele havia partido, né, Doramers? Que a Muyeon descobre que ele faz uma comunicação via rádio para ela. E sim, o susto é grande, mas a cena de reencontro é lindíssima. E vejam só, ele comunicou para ela e depois explicou que teve que ficar escondido porque a vida dele corria risco, mas ele estava bem, assim como o par romântico da Mi e Yeonju. Eles se reencontraram em uma cena invernal. Gente,
Foi muito lindo aquele momento com neve, aquela situação brilhante. E vamos combinar? As meninas, tanto Myung-joo quanto a nossa querida Muyeon, estavam no auge da beleza nesses 2 últimos capítulos. Vamos combinar que elas estavam lindíssimas e sim, elas brilharam demais, carregaram muito esse capítulo nas costas, que sim, saiu da tristeza, foi para um momento de reencontro e equilíbrio e já estava partindo novamente para a comédia, porque eu não sei se vocês sabem, Descendentes do Sol nada mais é do que um romance. Claro que tem muitos outros gêneros dentro desse dorama, mas a história é para poder agradar a gente. Esse retorno marcou uma fase muito especial do dorama que entregou pra gente uma evolução desse casal. Finalmente, Sejin e Moyeon começaram a se entender, se gostar, passaram mais tempo junto, dividiram experiências, viveram um romance, teve muitos beijos, teve muito amor, teve muito romance, teve cena icônica e mais, teve comédia porque cada um continuou vivendo a sua profissão e ainda conseguiu se equilibrar com o amor. Vocês sabem que os dois conversam meio que entre código entre si e isso foi uma linguagem de amor que eles conseguiram adequar para eles mesmos, doramers. Não sei se vocês perceberam, mas a nossa querida Muyeon continua sendo um tanto quanto ciumenta. E o dorama revelou pra gente que os dois ícones do exército se conheceram através de uma garota em comum que é a Myung-joo. Pois é, interessante que eles estavam com os caminhos destinados há algum tempo e o mais legal de tudo é que esses dois, na verdade, esses 4 protagonistas entregaram muito pra gente. A cena final então do exército, quando aparece o icônico Red Velvet, vamos combinar? Foi incrível, foi comédia e eu amei. Sim, eles se amam, eles sentem ciúmes, são pessoas comuns, porém com aquela profissão complicada, detalhada e mais rígida, digamos assim. E claro que o dorama não poderia finalizar o último capítulo sem o diferencial, mostrando que a profissão dele os elevou a um nível que eles mesmos não imaginavam. Depois de todo aquele acontecimento em Uruk, eles estão impelidos a serem combatentes sociais. É isso mesmo, resgatar a sociedade, porque sim, no final aconteceu um outro temor, um outro terremoto, e eles se tornaram verdadeiros super-heróis, verdadeiras lendas. Mas falando em lenda, sim, a Rede TV confirmou pra gente um novo dorama que tá substituindo Descendentes do Sol. Vamos combinar, né, doramers? Se você achou essa fase final da história triste, pesada e chorou, se prepare, a lenda é uma história maravilhosa, mas o começo é de partir o coração. Inclusive, a Rede TV pegou a gente de surpresa, alguns nem tanto, porque a gente já tinha esperança aqui no canal de vir novos doramas. Inclusive, pessoal, dorama está tomando uma proporção muito grande no nosso país e eu acho que esse é o momento ideal para a Rede TV trazer uma história completamente nova, pelo menos na TV. A gente ama Descendentes do Sol, a gente ama a lenda, mas a certeza é de que vão brilhar demais com histórias que os próprios dorameiros vão indicar, não é mesmo? E vou dar aqui uma sugestão para vocês que é de amor. Assistam a série Pousando no Amor. Lembrando, a lenda Um Luxo de Sonhar é uma história muito mais profunda, cheio de amarras e também algumas falhas, mas nada disso tira o brilho desse dorama que conta a história de uma garota que infelizmente teve que morar com seus tios porque ela perdeu a mãe muito jovem e lá ela comeu o pão que o diabo amassou. Ela foi condicionada a ser uma servente, ser uma empregada dentro daquela casa. E em determinado momento, quando a vida finalmente volta a brilhar para ela, entregando um pouquinho de felicidade, pois é, ela acaba caindo em um engodo, com usurpação, com treta, com mentiras, com engano e muitas outras coisas pesadíssimas, mas que o dorama consegue entregar pra gente de uma forma genial. Mas essa linda não desiste e ela vai seguir os seus sonhos de criar bolsas de luxo. Sim, pode parecer estranho, mas ela é icônica do início ao fim, humilde, que vai pras alturas com o seu sucesso, talento e humildade. Tava com saudade da Julie? Tava com saudade do Gino? Pois é, eles vêm com tudo pra gente, com essa história maravilhosa que originalmente tem 20 capítulos. Inclusive, doramers, não sei se foi proposital ou se vocês sabem, mas a Rede TV vai exibir o dorama logo depois que ele completa 10 anos de finalizado lá na Coreia. Olha que legal, é uma história que já tem tanto tempo de vida, mas traz esse frescor, traz pra gente essa delícia de assistir o dorama. Vocês vão assistir? Comenta aqui embaixo pra mim. Se por acaso na sua região não tiver Rede TV, vocês estão preocupados tentando assistir, já tem outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkadinho para vocês, comentando e mostrando como assistir através do aplicativo oficial da Rede TV, que é gratuito.
Lembrando que muita coisa pode acontecer nesse meio tempo, né, pessoal? Muitos de vocês, inclusive, comentaram aqui embaixo pra gente. Aliás, muito obrigado pelos comentários e já pode dizer o que vocês estão esperando dessa nova fase da lenda. Mas, alguns de vocês disseram que Descendentes do Sol era exibido às vezes em compacto no sábado. Será que era só por causa da regionalidade, por causa da grade local? Ou será que era um teste da Rede TV? Vamos torcer para mais horários, quem sabe uma reprise de Descendentes do Sol, porque tem muita gente querendo já reassistir de tão bom que é o dorama, ou até mesmo mais horários de doramas na TV. Comenta aqui embaixo pra gente, não esquece o seu like, se inscreve por favor, ativa o sininho, porque a qualquer momento a gente vai estar de volta com muito mais novidades. E lembrando, vamos ter mais detalhes, comentar os episódios da lenda toda semana aqui no canal, então fiquem ligadinhos aqui, hein? Até a próxima, um grande abraço pra todos e tchau!